C'est Jésus, ma vie est refuge. La gemme m'a retraité, rien ne m'écarte. Et regarde les âmes, même s'ils sont à mes côtés, les sorciers les a chantés. Et les semblables ne peuvent rien contre moi. Ta parole est bien pour moi. Ta parole est bien pour moi. Ma sécurité c'est Jésus, ma vie est refuge. La gemme m'a retraité, rien ne m'écarte. Il me garde les âmes, même s'ils sont à mes côtés, les sorciers les a chantés. Et les semblables ne peuvent rien contre moi. Ta parole est bien pour moi. Ta parole est bien pour moi. Mon grand bouclier c'est Jésus, ma grande épée c'est la parole. Elle est ma victoire, cherchant d'Israël, lève-toi ô Éternel. Défends ma cause, car je porte ton nom, ton alliance est dans mon âme. Ton alliance est dans mon âme. Mon grand bouclier c'est Jésus, ma grande épée c'est la parole. Elle est ma victoire, cherchant d'Israël, lève-toi ô Éternel. Défends ma cause, car je porte ton nom, ton alliance est dans mon âme. Ton alliance est dans mon âme. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes. Senhor, obrigado pelo tempo que o Senhor nos concedeu. Ce soir, nos cœurs ont réellement besoin de t'écouter. Nesta tarde, na verdade, os nossos corações precisam ouvir-te. Vivant dans ce corps, nous nous sentons loin de toi. E viver sem ti, sentimos longe ou afastados de ti. À cause des afflictions, des écueils, tout ce que nous pouvons vivre sur cette terre. Por causa das aflições e todas as coisas más que podemos viver neste mundo. Raison pour laquelle nous nous tournons vers toi. Razão pela qual nós aproximamos perante ti. Sachant que c'est toi qui as le dernier mot de notre vie sur cette terre. Sabendo que tu que tem a última palavra na nossa vida nesta terra. Nous t'en supplions, Père, de nous parler. Nós te rogamos, Pai Santíssimo. Nous chassons tout ce qui ne te confesse pas. Expulsamos todo que não confessa teu nome. Et nous voulons que tu nous viennes en aide. E nós queremos que o Senhor venha nos socorrer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Em nome de Cristo Jesus, assim oremos. Amen. Amém. Bonsoir. Boa tarde. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent en direct partout. Que Dieu vous bénisse. E saúde todos os irmãos que nos acompanham de longe. Que o Senhor vos abençoe. Au gain du temps, 1er Roi chapitre 2. Para ganhar o nosso tempo, 1 dos Reis capítulo 2. On commence la lecture à partir du 2 jusqu'au 4e verset. Começamos do 2º versículo até no 4º versículo. 1 Roi 2, D4, il est écrit. Je m'en vais par les chemins de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Observe les commandements de l'Éternel,
ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras e partout où tu te tourneras. E guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardar os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Merci. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se os teus filhos guardaram o seu caminho, para andar perante a minha face fiel, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse te faltará sucessor ao trono de Israel. Hébreux chapitre 7. Hebreus capítulo 7. Commence la lecture à partir du verset 20 jusqu'au 22e verset. Exode chapitre 7, verset 20 jusqu'au 22e, il est écrit: Hébreux s'il vous plaît. Hébreux, je vous en prie. Hébreux chapitre 7. Hebreus capítulo 7. Hébreux 7, 20, 22. Il est écrit: Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit: le Seigneur agirait et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Amen. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Parole du Senhor. Amém. Merci. E visto que não foi feito sacerdote sem prestar o juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas estes com juramento, por aquilo que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote internamente segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. Palavra do Senhor. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Eu quero que o Senhor acrescente a explicação nesta leitura da sua Nous palavra. bénissons le Seigneur parce qu'il nous a encore agréé ce soir. E abençoamos o Senhor porque Ele nos fez esta graça Et nous nesta disons tarde. que nous sommes le plus heureux parce qu'il nous a agréé sur sa table. E dizendo que somos bem-aventurados porque Ele nos escolheu nesta tarde. Je vais pas, c'est pas, oh là là, nalingi nanzela ya ba exhortation maté nazali côté ya que les gens arrivent à comprendre makambo tondimi. Eu quero que através desta pregação, exaltação, que a gente compreenda as coisas pela qual nós acreditamos. Je sais qu'à travers cet enseignement Zamba bombeli biso makambo ebele. Eu creio que através deste ensinamento Deus escondeu tantas coisas para Mais nós. je ne saurais avancer sans que je vous rappelle makambo bondimi pour que vous sachiez la véracité de cet évangile que vous avez. E não posso avançar sem, todavia, vos fazer lembrar das coisas pela qual que nós já acreditamos. Hébreux chapitre 7 dit ceci: Hebreus capítulo 7 diz o seguinte: la loi n'a rien amené à la perfection. a lei nunca levou a gente na Et perfeição. introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. E a introdução diz que a melhor esperança que nós aproximamos perante a Et Deus. comme cela n'a pas eu lieu sans serment, E como aquilo aconteceu sem tandis que- juramento, c'est-à-dire
Quer dizer, les Lévites, les sacrificateurs sont entrés dans le sacerdement. os levitas, os sacerdotes entraram no sacerdócio sem prestar juramento. Mais Jésus est devenu avec serment. Je Mas vais expliquer ça aujourd'hui. Jesus foi segundo o juramento de Deus. C'est-à-dire, évangile toyamba, Quer dizer, o evangelho pelo qual nós recebemos, nakoki kokuta na ba difficulté dans ma vie. posso até encontrar muitas dificuldades na minha vida. Les choses peuvent marcher ou pas. As coisas podem andar como não. Je ne changerai jamais l'évangile. Nunca trocarei ou mudarei o evangelho. Parce que l'évangile, c'est la parole du testament. Porque o evangelho é a palavra do testamento. C'est-à-dire, nakoki nakuta na ba passe. Quero dizer, posso até encontrar as dificuldades. Ma passe c'est pour changer l'idée à terre dans ma vie. Todos os problemas nunca mudarão o ensinamento da minha vida. C'est ça le but de ma prédication. Isto é o objetivo da minha pregação. Je crois vous avoir enseigné l'Apocalypse verset par verset, les 7 sceaux. Je vous ai donné beaucoup d'enseignements. Mais cette fois-ci, je suis revenu pour vous rappeler les choses que vous avez reçues. La véracité, la certitude de Makambo Bondibi. Acho que já preguei o Apocalipse, versículo por versículo, os 7 selos, mas desta vez eu vi para vos pregar a verdade das coisas que já aprendemos e que já vimos. Nazali kokanisande ko Jacob. Eu penso, de irmão Jacob, Akei foi, akuta na ba difficulté belé na nzela. encontrou-se com tantas dificuldades no caminho, Mais azonga ke pa ya papa na bénédiction. Vous mas savez le pourquoi? voltou ao Pai com uma bênção. Vous savez le pourquoi? Sabem o porquê? Tango azolongwa, Quando ele saía, maloba Isaka pronosaki. as palavras pelas quais Isaac tinha dito, A pronosaki dans un lieu appelé Beersheba. falou no lugar que se chama En Betsheba. Beersheba, Betsheba c'est le lieu du serment. é o lugar de sarmento, de C'est-à-dire, juramento. maloba onzamba pesibiso. Isto é, as palavras que Deus nos deu. Naena rappelé bino keza testament. Eu vi para podermos lembrar que é um testamento. Eza maloba ya testament. São as palavras do testamento. Ata nakuta na maladie, Mesmo encontrar-me com a nakuta doença, na difficulté, mesmo com as dificuldades, et rechanger l'idée ya te. nunca mudará o ensinamento. Pour mutu moko akufa, Porque alguém morreu pe malobelobama. e as palavras já foram ditas. Donc, so kangi makambo nyonso na te ya te kangaka wana. Est-ce qu'on dit yango? Se não conseguir todas as palavras que vou dizer, mas pelo menos essas palavras que eu disse, aceita? Bon, lelo ata na matiba degré, mais yo kangaka wana. Hoje mesmo subir de graus, mas você aprenda isso. Le roi maman moko atuna makambo nyonso zo expliquer wana. Como uma mamãe perguntou, todas as palavras que explicaste, So na kangi te na ubika te. se eu não conseguir, Na Bíblia, não vou viver. Yo Não vou zalaka le roi salvar. mwasi ya makila kotanga. Você seja como a mulher de fluxo de sangue. Azalaki na besoin simba yesu nzoto mobimba te. Não precisava pegar o corpo inteiro de Jesus. Mais kaka place ya kosimba. Mas de onde que ele ia Place pegar? mpe lobiko na É ye. onde havia a sua salvação. Makambo Amém. nyonso na koteya wa lelo. Tudo que eu vou pregar aqui Kaka place hoje, okanga wana. onde você vai acompanhar, Place mpe nzambe akosala quelque chose. é onde que Deus fará alguma coisa na sua vida. Est-ce que toyokani malamu? Amém. C'est-à-dire évangile ezali testament. Isto é, o Evangelho é um testamento. Je vais expliquer ça aujourd'hui. Vou explicar aquilo Mais hoje. total de écriture elobi boye. Mas nós lemos a Escritura, diz o seguinte: David avant kufa David, antes de morrer, abengi mwana na ye. chamou seu filho, Apesi ye maloba. deu-lhe as palavras. Mais liloba ya liboso tozali koyekola eza lié na royaume. Oyo Mas- nayebi te so tokosilisa mpo makambo eza ebele ya na royaume. A primeira palavra pela qual vamos aprendendo hoje está ligado no reino. Não sei se vamos terminar por causa do tempo. Naza na besoin bolanda très bien parce que moi je n'aime pas raisonner sur les écritures. Gostaria que acompanhasse muito bem, porque eu não gosto de alguém raciocinar acerca das Escrituras. Soko vérifier premier roi chapitre 2 place tozotanga malamu. Basta de verificar o primeiro rei, onde lemos bem. Vérifier malamu. Verifica muitíssimo bem. Omona comme si David azali ko se contredire, mais il n'y a pas la contradiction. Verá, parece que o David estava a contradizer-te, mas não é. Observe les statuts. Observa
estatuto. La traduction d'Arbi parle de statut, Darby fala de estatuto, il parle de commandement, e fala do mandamento, il parle du témoignage, fala do il testemunho parle des ordonnances. e fala também das ordenanças. Alors, Bible, Diz o seguinte: soki obateli makambo oyo. se tu guardares essas coisas, Papa, reprends le verset 4 parce que c'est là que je vais commencer. repita o Premier roi versículo chapitre 2 4. verset 4. Et enfin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils se prennent garde à leur voix, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, Oui. tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Amen. Traduis rapidement. E para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se os teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fiel, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca diz, te faltará sucessor ao trono de Israel. Le royaume est là. O reino está ali, Mais il faut un fils mas é preciso filho qui doit obéir que deve obedecer pour que Dieu accomplisse. para que Deus o cumpre. Alors, esa place na exhortara batu. É onde que eu exorto as pessoas. Na kota aí prophétie. Eu entrei na profecia. Zambala kainga boy. Deus prometeu-me isto. Mais batu babosa na kape ba exigence nzamba pesa na Mas as prophétie. pessoas esquecem a exigência que Deus dá às pessoas. Mosa kola lobaki. O profeta tinha dito: Uloyo. e este Zamba ano go visiter nga. Deus vai visitar. Mais s'il na moni lo côté. Mas acabou não vi nada. Abosani Mas esqueci ba détail nzamba bandai koloba. os detalhes que Deus tinha Il dito. faut persévérer dans le sang. Deve permanecer Il em faut oração. pas Deve obedecer a mim. C'est-à-dire que les gens oublient ça. Isto é, a gente esquece isso. Exato. Zamba lobi, hein? Deus diz: David osa roi. David, tu és rei. Royaume ne vous allez assez qu'on a O seco. teu reino é para a eternidade. Mais il faut moi na yo. Mas é preciso teu filho Ato sa ba statut, obedeça ba estatutos, commandement, os mandamentos, témoignage, os testemunhos ordonnance. e as ordenanças. C'est alors que Então que okozanga successeur te. nunca faltará sucessor. C'est-à-dire le royaume est lié à l'obéissance. Isto é, o reino está ligado na obediência. Premier roi, chapitre 5. On gagne du temps passé aujourd'hui, on va beaucoup lire. Premier roi. Dos Reis, capítulo 5. Vamos ganhar um tempo. Il faudrait que je fasse cette pédagogie pour que tout le monde me É comprenne. preciso que eu faça esta pedagogia para Papa. que toda compreenda. Prenez Premier roi, chapitre 5. Dos Reis, capítulo 5. Commence par le verset 4. A partir do seu versículo 4. Rapidement, on gagne du temps. Maintenant l'Éternel mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Ok, traduis. Porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mau encontro. Vous êtes? Estão Vous ali? êtes? Vous y êtes? Estão lá? Simbanga, s'il vous plaît. Acompanha-me, por favor. Tango Salomon a commis roi, Quando Salomão tornou-se a commis rei, mukana na roi Hiram, malobi boy. e ele escreveu uma carta no rei dizendo: Nzambe akokisi maloba oyo ayebisaki papa na nga David. Deus cumpriu as palavras que tinha dito ao meu pai Davi, Que royaume na ngai kozala ya kimia. que o meu reino será um reino de paz. Siko naza na benemi te. Agora não tenho mais inimigos. Trouble eza te. Não há confusão. Donc mpona Salomon akanisaki ke Isso é para Salomão pensava que makambo Nzambe alakaki David ezaki mpona ye. as coisas que Deus prometeu a David dizia-lhe respeito. Mais na suka ya royaume na ye, Mas no fim do seu reino, azwi baenemi. e ele tem inimigos. Jéroboam abimi. Jeroboão saiu. C'est-à-dire en réalité, Isto é na verdade mwana Nzambe bandai koloba o filho pela qual Deus ezala dizia mpenza Salomon te. não era na verdade Salomão.
Mais bokonzo ya kimia. Mas o rei da paz, Oh na kati nango mundu ki robeta te. pela qual não haverá nenhum grito de guerra, não haverá espada. C'est le royaume du Seigneur. É o reino do Senhor Jesus Cristo. C'est-à-dire, hein, Isto é, les vrais rois o verdadeiro qui rei devaient obéir que deve aux obedecer statuts, os estatutos, commandements, aux mandamentos, témoignages, testemunhos aux ordres, e ordens, ordenances. Ce n'était pas Salomon, não era na verdade Salomão, c'était le Seigneur Jésus. era o Senhor Jesus Cristo. Yoka, Escute, tangu Yesu aye, quando veio Jesus, ate batonini papa tokia Matthieu o chapitre que ele pregou? Mateus capítulo. nalobi que l'autre temps mingi parce que je veux faire une démarche doctrinale. Hoje vamos ler bastante porque vamos fazer uma marcha doutrinal. Tokia na Matthieu chapitre 10, Mateus capítulo 10, verset 7. no seu versículo 7. Rapidement, on va du temps. Rapidamente. Allez prêcher. C'est ça, c'est ça. Oh là là. E indo, pregai dizendo, é chegado o rei dos céus. Ça dit, allez prêcher. Isto é, ide pregai. Qu'est-ce que les apôtres devaient prêcher? O que os apóstolos deviam pregar? Le royaume. O reino. Le royaume est où? O reino. Onde? Je peux expliquer ça? Posso explicar isso? Oh, je peux expliquer ça. Posso explicar? Prêcher que le royaume est où? Que está chegado. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. O Espírito de Deus movia-se acima das águas. Wana za Nzambe. Ali é Deus. Azalai na moto akumisa ete. Não tinha ninguém para poder adorá-lo. Metanga bandi kokela. Mas quando começou a criar, Bato akelaki. os homens pela qual ele Anjos criou, bakelaki. os anjos pela qual ele criou, Bandi ko adorer. começou a adorá-lo. Il est roi. E ele é o rei. Azalaki roi avaya na mokili. Era rei antes de vir cá no mundo. Nzambe azalaki roi. Deus era rei. Mais na ki royauté na ye. Mas no seu reino, Talanga s'il vous plaît. vem-me, por Abane favor. otambula na mai. E ele andava acima das Po águas aluka mabele. à procura da terra. Abimisi mabele. Fez sair a terra. Na mabele. Na terra, Abimisi lisu mabele. tirou também uma terra. Amém. Amém. Toyokani? De acordo? Abimisi mabele. Tirou a terra Siko na mabele. e dentro da terra, Abimisi mabele. tirando mais terra. Mabele abimisa ki. Essa terra que tirou de Eza novo lowa ngomba é como a montanha ya mabele. da terra. Donc Adam Então, azalaki roi era o rei, parce qu'il y a bimi porque ele saiu lokola montagne como a montanha sur la terre na terra, tirée des eaux. tirando das águas. Donc Adam Isso é o Adão, était le roi era o rei de toute la terre. de toda a terra. C'est que Adam Isto é o Adão, abandaki ko représenter le royaume ya e Nzambe sur la ele terre. Est-ce que vous representava o comprenez? reino de Deus na terra. Será que alguém entenda? Il pouvait donner le nom au lion. Podia dar nome no leão, Il pouvait donner le nom au renard. podia dar nome no raposo, Il pouvait donner le nom aux arbres. podia dar nome nas árvores. Yesu aye. Jesus veio. Pourquoi ayaki? Por que veio? Pour Adam wana, Porque este, o primeiro Adão, il a perdu le royaume. e ele perdeu o seu reino. Siko Nzambe E dali il Deus fallait longwa. era preciso Aí sair approche na e mundo. chegar perto do homem. Le royaume est proche. O reino está perto, chegado. Nzambe wana E este Deus, alongwa na likolo saindo dos céus, akomi pembeni ya chegou mutu. perto do homem. Il pouvait donner le nom. Podia dar os nomes. Hérode azobengisa yo. Herodes chama. Boyebisa renard wa. Vão dizer aquela raposa, Omoni Adam viste o Adão? apesi ekombo. Deu o nome. Aza Hérode te. Não é Herodes, Aza renard. mas é raposa. Il pouvait regarder les gens. Podia ver a gente Abi race de de vipère. raça de Baza víbora. batute. Não são humanos, Baza ba serpent. mas são serpentes. C'est-à-dire que le vrai Adam, Este é o verdadeiro Adão. ye wana mokonzi. E ele que é o rei, Aye pembeni ya veio batu. perto dos homens. Mais royaume Mas o rei ekoki kosalama na désordre não te. pode ser estabelecido com Il faut te desordem. respecter statut, É preciso respeitar os estatutos, commandement, mandamentos, témoignage, testemunho, ordonnance. ordenanças.
Des chefs disaient que c'est que nous cavaillons trop ça. Raison Israël baboya Yesu. Raison pour laquelle Israël négocie Jésus. Parce que yé et pour qu'il mutu ou homme abandai komisala nzambe. Fazia ses Deus. Pe abandai kolobake. Il também dizia que yé motoyen pour instaurer le royaume. ele que veut estabelecer o rei. Si vous prenez bango posa la roi. Para ele, para ser rei, il faut tout respecter ma principe. É preciso obedecer os princípios. Mais bazanga emis. Mas faltava óleo. Pour roi, porque rei, il faut outa la David. Deve sair de David. Matthieu 1:1. Mateus 1:1. Nous sommes dans la procédure du royaume. Estamos généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. Na Abraão, na David, na Mukolo. E entre David e Abraão, quem é mais velho? Pourquoi pas bandir na David? Mas por que começa por David? Okoki kozala roi te. Não pode ser rei. Matthieu chapitre 10. Mateus capítulo 10. C'est déjà l'enseignement. Já é o ensinamento. Mais ce mutazo te ya bokonzi. Mas se alguém prega o reino, il faut tozonga na généalogie. Devemos voltar na sua geração. Wapi? E ele nasceu aonde? Por isso, porque Jesus, Matthieu chapitre 1, Mateus capítulo 1, témoigné que ele, testemunhou que ele, filho de David. Ange aie. O anjo veio. Témoignage jamais balé. O segundo testemunho. Com exorter Joseph. Exortando José. Mwana wana. Este filho. Não se preocupe. Não há nenhum homem que entrou a Maria. E ele engravidou-se pelo poder do Espírito Santo. Porque este filho voltou daquilo que o anjo tinha dito. Deus lhe dará o trono de David. Isto é, antes de Jesus ser rei, verificando a sua genealogia, verificamos o seu nascimento. Maria engravidou-se, mas não estava em Belém. O censo lhe fez voltar em Belém, porque Belém é a cidade de David. E no dia que ele nasceu, o seu testemunho diz: Lucas capítulo 2 versículo 11. O que o seu disse? Porque muita gente diz que se tomamos a escritura e desde que nasceu, on rejette cette révélation. E vamos rejeitar esta revelação. Allons-y, Luc 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, Hoje na cidade de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. A minha luta é que alguém prega a revelação que não se encontra na Escritura. Isso é um pensamento humano. Mesmo um anjo, a coisa pela qual testemunha é a coisa que foi escrita antes de Mateus escrever. Miqueias tinha dito, Isaías tinha dito também. Isto é a ordem do testamento. Isto é o reino pela qual Jesus manda pregar. É o reino de David, porque até a escritura e os testemunhos confirme que ele é filho de David. Confirma que é o filho de David. Eu sou contra todos que se tornaram ministros. Porque um ministro não se prega a si mesmo. Moi, je suis contre les gens qui sont fanatiques des hommes. Eu sou contra todos que são fãs dos homens. Alguém nascido de sangue e água. La parole est éternelle. Porque a palavra é eterna. On soutient de grâce. E sustentamos a graça. C'est-à-dire que le ministre, isto é o ministro,
se prêche pas. Não se prega a si mesmo. Mais il prêche Jésus qui est le roi. Mas prega Dans cet Jesus évangile. que é o rei neste evangelho. Mais yo côté andengeni. Mas como vai pregando Só qu'on respecte se procédure. não obedecer a fórmula? Naza batu musulelo yo comme ministre ndé. A pessoa hoje, você tornou ministro como? Moto comme ça moninga ministre té. Não há ninguém que faz tornar Eu ninguém da ministro. eternité. Isso vai da eternidade. Moto ayebi li comité, Este homem não conhece a ayebi escritura, pe doctrine té. nem conhece a doutrina. Pour écriture lobby, Porque a escritura diz: nul ne peut s'attribuer cette dignité. ninguém pode se dar esta dignidade Só que peut s'améliorer. se nunca lhe foi dado. Yesu nzambe Jesus, Deus, akendaki epai ya Jean Baptiste foi até o João Batista, azwi baptême foi batizado. ntango azobima Ao sair, nzambe aye Deus veio dizendo: soki yesu nzambe aleka nzela wa se Jesus, Deus, passou pelo mesmo caminho, sikoyo Jean oli aza nani e quem é o João? oleka wana Vai passar por ali po tondima ordre para aceitar a ordem. yo oteya bokonzi nani yo moko okoti na bokonzi Você, como vai pregar o reino, ainda não entraste no reino. zati bokonzi ya nzambe Isto é, o reino de Deus eza na procédure tem um procedimento. yesu nzambe Jesus, Deus, bien qu'il accomplissait le testament apesar de cumprir o mais il testamento, ne pouvait pas sortir de David mas não podia sair de Davi. avant qu'il soit identifié d'Abraham. Antes de ser identificado de Davi, On de va tout Abraão, d'abord l'identifier de David parce qu'il est question de la lignée royale. deve ser identificado por Davi porque é uma questão do reino. Bandeko, Irmãos, nalingi na yebisa bino avec exactitude et précision. gostaria de dizer com toda certeza, Soki mobulu lelo ekoti na makambo ya Nzambe po bato ebele basote makambo. se há confusão nas coisas de Deus, porque muitas pessoas saltaram essas coisas. Bato bakanisaka doctrine eza nini? As pessoas pensam que o que é a Doctrine eza doutrina? ofinga bato te. Não insultar as pessoas. Doctrine eza kobatela lite ya ndenge te ya Doutrina na mobimba. é guardar o ensinamento da forma que foi pregado inteiro. Pe eloko ebikisa biso eza arrangement te ke biso mo toyokani tozaka assemblée de saints. Eloko ebikisa biso eza lite ya ndenge te ya ma. O que vai nos salvar é a pregação da forma que foi pregada, não é a forma das pessoas. Ata Paul akende na troisième ciel. Mesmo Paulo foi até no terceiro Mais céu akende kovérifie lite ya epai ya bato bazalaki baapôtre avant ye. e ele foi verificando o ensinamento dos apóstolos que vieram antes dele. Motu ntango te il faut totuna ye nana témoignage apa nzambe na likolo. Il faut que les gens comme ça ba témoigner bandima eloko nzambe atie na kati na yo. Amém. Se alguém prega, devemos perguntar: quem te apresentou, apesar de Deus, mas quem colocou o ensinamento dentro de ti? Yango mo na conférence à Jérusalem É por isso, na conferência de bakomi Jerusalém, conclusion boye. escreveram conclusão Eza bato dizendo: mo bazo troubler bino a kuna. pessoa que cria confusão Oyo topesi ali, bango ordre te. que nunca demos a ordem. So moni motu mo bazo troubler bato tuna Se qui alguém t'a donné l'ordre provoca d'enseigner. confusão, pergunta quem te deu a Omona ke ordem motu de apesa ye ensinar. ordre te. E não tem alguém que lhe deu a ordem. Bon motu nyonso faza na place bazo contrôler ye. Porque Là, je vous dis todo à ta alguém pierre. deve ter Comment lugar. l'évangile oyo? E este evangelho, Comment l'évangile oyo? e este evangelho Papa Zarate. não tem papa. Ata Pierre. Mesmo Pedro, Só que te pas Corneille. quando foi Na pregado retomba, Cornélio, tu na ye. no regresso vão lhe perguntar. Só mutogana mutuba na ete. Se não tiver alguém que E lhe é mau perguntar, commencement. e ele mesmo E é mau começo, Melchisedec. e ele mesmo Mobulu. Melchisedec, haverá confusão. Bokonzi ezate. Não há reino. Bokonzi ya David eza bokonzi ya molongo. O reino de David é o reino da ordem, linhagem. Pe David alaka pressé te. E David não tem pressa. Parce que tango Salomon. Porque quando Salomão, Nazongi na makambo ya lobi. eu voltei nas coisas de Tango ontem, Salomon baza na ndako. quando Salomão estava ainda dentro de J'aime casa, ces choses. amo essas coisas. Tango David azo prononcer, azo sala rappel ya testament. Enquanto David fazia a lembrança, a recordação do testamento, Na libanda fora toza na Adonija. temos Adonias. Adonija yaza ndako te mais ali. Adonias não se encontra em casa, mas fora de casa. Quand passé, j'explique ça maintenant. Acompanhem porque eu vou explicar agora. Adonija plus Adonias mais Joab plus mais Abiatar. Abiatar. Joab nani? Quem é o Joab? Chef d'état-major O ya David. chefe do Estado-Maior do exército. Armée.
do exército. Abiatar nani? Quem é o Abiatar? Sacrificateur. O sacerdote. Basangani na quelques faux frères. Juntaram com alguns falsos irmãos. Basangani po anini? Juntaram por quê? Adonija como roi. Adonias tornar-se rei. Mewa. Mas aqui Natan zate. não encontra-se o Natan. Salomão azate. Também não há Salomão. Bino bosangani. Mas vocês falando do rei. Alors que no testament mukonzeza de Salomão. Mas na verdade no testamento o rei é o Salomão. Beaucoup des églises se sont réunies comme ça. E muitas igrejas juntaram. Ils parlent de Jésus-Christ sans Jésus. Falam de Jesus Cristo sem Jesus Cristo. Parce que bolo bela bokonzede ni somo konzaza. Como que falará do rei, mas enquanto ce sont des associations des hommes. São associação dos homens. Adonija. Adonias. Je vais expliquer ça. Vou explicar isso. Joab, Abiatar, e Abiatar, na quelques hommes, e alguns homens, mais Nathan, mas o Natan est dans le palais. Está dentro do palácio. Salomão est dans le palais. Também no palácio. Benaja. E Benaja, c'est-à-dire que là dans le palais, isso é dentro do palácio. C'est le contraire de ce qui se fait. É o contrário de que se acontece fora. Mais là on est sali Adonija. Mas o que fez Adonias? Escritura diz. Vamos estudar isso no julgamento de Joab. Adonias disse a mãe do Salomão. Todo mundo sabe. O nosso evangelho dá a explicação o porquê de cada coisa. Toda a gente da cidade sabe que eu que deveria ser rei. Mas Deus não, as pessoas. Sim, sim. Os que gostam de fazer aliança para ser sustentado. Mas se Deus não conhece, não está a fazer nada. Todo mundo sabe. Eu que deveria ser. Vendo essa Adonias, era mais bonito do que Salomão. Vendo o seu cabelo, ultrapassava de Salomão. Mas o rei não estava de fora, mas estava dentro. Porque quando Samuel foi, não havia nada mas à part l'élection. A eleição de Deus. Mas vendo assim, e ele escolheu outras pessoas. C'est-à-dire l'esprit d'Adonija. Isto é o espírito de Adonias. S'opposait au testament de David. E isso se contradizia contra cet esprit de s'autoproclamer. Isso de autoproclamar. N'a pas commencé d'Adonija. Não começou com Adonias. C'était à partir d'Absalom. Isso é a partir de Absalão. Fizeram o seu reino. Gostaria de dizer que todo lugar está escrito a Assembleia dos Santos, não a Assembleia dos Santos. A Assembleia dos Santos é lugar de Salomão. Quando Salomão levanta a espada, mesmo eu estou por baixo da espada. É porque a palavra ensinada está acima de toda a gente. Quando eu prego o batismo, devo verificar o meu batismo. Quando eu prego as pessoas, a santa doutrina deve começar a mim. Isto é a Assembleia dos Santos. Ce n'est pas une association de gens. A Assembleia dos Santos não é uma associação das pessoas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire vous avez isto tem Salomão, Natan, mas lá fora temos Adonias, qui fait la continuité d'Absalom, que faz a continuação de Absalão. E este reinado esse procura o apoio das pessoas. O que fizeram? Absalão fez o quê? Veio no caminho. Amo isso. Vou dizer, antes de ir nas Escritura confirma. Il se mettait sur le chemin qui amenait vers David. E ele ficava no caminho que levava até David. C'est-à-dire David, isto é David, na kati ya bokonzi na ye, no seu reinado,
tinha um caminho Oh, batu babandai ko bimba bakende pa. pela qual as pessoas se dirigiam até a ele. Sikoyo ya hotel ma na nzela. E ele ficava no meio do caminho. Akenda place musute kana. Nunca ia em outro lugar mais no So caminho. mutoye. Quando alguém vinha, Yo problème non ni. qual é o teu problema? Naza malade. Eu estou doente. Naza na difficulté. Eu tenho problema. Na bungi simbo. Eu perdi o dinheiro. Naza na boy. Eu tenho Na isso. lingina kende pa roi. Eu quero chegar até o rei. Te. Não, Ko kende pa roi. não vai ao rei. So ngala komi roi. Se eu tornar rei, Na opesa solution ya makambo. eu nyonso. darei solução em todas essas coisas. Les raccourcis. Isso é o caminho curto. Akomisi nzela mukuse. Isso é encurtar o Et caminho. l'écriture dit Escritura abandozo confirma. bato simana. E ele começou a levar as pessoas. Ne tenez pas compte ya maloba nyonso mana minoko ya bato. Il faut voir l'esprit qui est derrière ça. Não, dá atenção em todas as palavras que saem da boca das pessoas, mas verifica o espírito que está por detrás. So moni Absalom, Basta de ver Absalão, Adonija, Adonias, il parle bien. falam bem. Utukanga inde. Na verdade, Fala eu mukonzi. que devia ser rei, eu Bato que bando kenda pembeni as na ye. pessoas foram ao Pendant seu tout ce temps, lado. Salomon alsala eloko. E neste todo o tempo, Salomão A nunca fez s'autoproclama nada. te. Nunca se autoproclamou. Mutu yazana bokonzi ya nzambe. Quem tem o reino de Deus A força makambo te. não esforça as coisas. Aza na besoin bato ba soutenir ye. Também não precisa do Parce apoio que das pessoas. soutien ya nzambe leki soutien ya Porque bato. o apoio de Deus ultrapassa todos os apoios. C'est-à-dire que pendant tout ce temps, E se durante todo esse il a tempo, fait les raccourcis. e ele fez o caminho curto. Ça, c'est le faux enseignement. Isso é o falso ensinamento. Il y a une église belle autres. E de muitas igrejas que pregam. Parce que comme ça va te pas nzambe E te. não deixa as pessoas chegar Mais va até Deus. présenter bango royaume mususu. Mas apresentam um Un autre reinado. enseignement. O outro ensinamento. Et le monde aime les raccourcis. Vous savez ça? E as pessoas amam o atalho. Bato balingaka ye l'église. As pessoas gostam de chegar na igreja Awutolati zambala pe. e com umas trajes brancas Tie mafuta. e colocando azeite. Nazomona. Eu vejo. Oza na ba problème. Moto Tem nyonso na ba problema. problème. Todas as pessoas têm problema. Na boy prophétie te. Não nego a Mais profecia, ba prophétie moko générale. mas são profecias. Bato baza na banyongo na yo. As pessoas te devem. Nga pe bato baza na banyongo. Eu também a pessoa que me deve. Nazomona. Eu vi Na famille bokufeli mingi. Na na akufeli ba. família. Quem não deixa perder? Na boy ba prophétie te. Eu não nego a Mais profecia, eza na ba message ya Absalom. mas tem mensagem Oyo do ezo salão détourner bato. que faz desviar as Moto pessoas. alingi ka lelo. Hoje dia, Patience eza te. não há Les gens ne paciência. persévèrent plus. As pessoas não perseveram. Otika na yebisa bino ke mutu nyonso aza na bokonzi ya nzambe promesse eza mpo na ye. Deixa-vos dizer, todo aquele que tem o reino de Deus, a promessa é para ele. Likambo eza na mikompare na moninga te. E Po eloko o ebomi problema kotonga. não é fazer a comparação com o outro, não. Oyebi Pierre Sabe o Pedro, ntango abima na bwato ao sair do barco, Yesu abi yaka Jesus disse, vem. abanda otambola Começou a andar. abanda otambola. Começou a andar. So Yesu azalaka Se pembeni Deus estava perto, alingi aloba natamboli podia na mai. dizer, já andei nas águas. Heureusement Yesu azalaki mosu. Mas como Jesus estava um pouco afastado, Sikoyo fo atambola devia andar amona bambonge e vendo na mipepe alonga e po vencer akoma place. para chegar até onde estava Jesus. Po mutu mosu akobimaka ya bopa azwi Alguém pode miracle. sair, consegue Olanda milagre. ete. Não segue. Yo oza Pierre. Você é o Il Pedro. faut tambola ti Deve place Yesu andar aza. até onde está Jesus. Sikoyo soki deja kondima esili Se a fé acabou, normalement fallait ka Pierre azinda. normalmente o peito deveria afundar-se. bosiportela na kota sikoyo na style na biso. Suporta-me entrar no nosso estilo. banza so Pierre atambola na mai Sim, profeta, se ele andasse nas águas, alinga kokaa na Yesu. podia se igualar a Jesus. Mais atambola na mai te. Mas nunca andou nas águas. Ameka, E ele tentou azinda, e po afundou liboko esunga ye. para que a mão lhe sustenta. eza batango mosusu Ao tempo, naofinga te eu não estou insultando. naolula te Não estou a lutar. Nazala boye te. Não estou a fazer isso so com bakisi aquilo. eza makasi na Se yo pensar que é a sua omona força, bongo ofingi pegar que vai insultar, liboko ei, esunga yo mpo oza a nzambe mão vai te ajudar porque não é Deus. te. Que le Seigneur vous Que o bénisse. Senhor vos abençoe. sikoyo yoka Agora escute. ntango bazoloba makambo ya bokonzi Ao falar das coisas do rei, na libanda toza na donija kanga fora temos je vais Adonias. expliquer ça Vou maintenant. explicar isso agora. Papa, prenons un peu ce texte s'il vous plaît. Premier roi. Tomamos um texto, por favor. Premier roi, chapitre 1er.
Nous sommes toujours là. 1er Roi chapitre 1er. Primeiro dos Reis, capítulo 1. Je vais chercher un texte là qui va beaucoup nous aider. A busca de texto que vai nos ajudar bastante. Je ne vais pas répéter ce que j'ai prêché hier, mais j'avance. Não quero repetir aquilo que eu preguei ontem, mas vou avançando. Allez-y dans le verset 33. No seu versículo 33, rapidamente. 1 Roi 1er verset 33 au descend. Rapidement. Et le roi leur dit, prenez avec vous le serviteur de votre maître, faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule. Sur quoi? Sur ma mule. Traduit. E o rei lhes disse: tomai convosco os servos do vosso senhor e fazei subir o meu filho Salomão na mula que é minha. Et faites-le descendre à Guillon. E fazei-o descer a Gion. Notre évangile explique le mouvement. Suivez-moi s'il vous O plaît. nosso evangelho explica até o movimento. Vous y êtes? Estamos aqui. Vous y êtes? Estamos aqui. Donc Salomon, Isto é, Salomão a comme roi tornou-se rei avant Kitanagion. antes de descer em Gion. A comme roi Tornou-se rei dans le secret. em segredo. A comme roi na mokilité. Tornou rei não é no mundo. Roi ya mokileza Adonija. O rei do mundo é Adonias. Mais Salomon, Mas Salomão a comme roi kuna. tornou-se rei lá em J'aime segredo. l'explication de David. É uma explicação de David. Faites-les descendre. Faz-lhe descer. Parce qu'on ne peut pas monter Porque não pode sans subir quitter. se ainda não descer. Voilà pourquoi, Razão pela qual, bien que Joseph se voyait roi, apesar de José, mais avant comme à Moko, mas antes de tornar rei, foi na cisterna. celui qui est descendu, Aquele que desceu é o mesmo que subiu. Yesu, Jesus akoma roi na mokilité, não tornou-se rei no akoma roi mundo, na likolo. mas lá nos céus. Strictement interdit de Isso raisonner. proibido de Hébreux raciocinar. chapitre 1er, Hebreus capítulo 1 le texte dit ceci, on dit ceci. diz o seguinte: Le Seigneur t'a oint o Senhor ungiu-te de l'huile de óleo et il t'a fait supérieur de tes e collègues. fez-te superior dos teus Il colegas. t'a abaissé pour un temps, E ele te fez baixar por um pour tempo t'élever. para exaltar-te. Não ouviram? Até não falei coisas duras. Ao orar disse o seguinte: Papa, Pai, naselisi mosala. acabei o meu trabalho. Pesanga kembo nazalaki nango. Dê-me a glória que eu tinha. Amém. Donc Yesu azwa kembo na mokili. Jesus nunca recebeu glória cá no mundo. Pesanga kembo nazalaki nango. Dê-me a glória que eu tinha lá. Jean 17, 2, 3, 4. João 17, 2, 3, 4. J'ai achevé ton œuvre. Voilà le fils. Acabei a tua obra. Pesanga kembo nazalaki nango. Dê-me a glória que eu tinha. Pour naselisi mosala. Porque acabei o trabalho. C'est-à-dire que Salomon, Isto é o Salomão. azokoma roi Torna-se rei na kati ya palais. dentro do palácio. S'il vous plaît. Por favor. Azomatana na nyama ya mokonzi. E ele subiu na mula do rei. Merci. Obrigado. Azovanda na trône ya David. E ele assentou-se no trono de David. Pe bakitisi ye. E foi descer. Potango akomata. E quando vai subir, Trompete kobeta. a trombeta soará. Pe trompeta Essa kobeta. trombeta quando Yoka. escuta, Adoni jala batuna ye. Adonias com seus Agoyoka filhos son ya trompete. ouvirão o som Pe da trombeta bakopanza na e vão magonyoso. se espalhar. Je vous dis que Jésus-Christ Eu reviendra digo que sur o cette terre. Senhor, o Jesus voltará nesta terra. Jésus-Christ est le roi des rois. Jesus Cristo é o rei Le dos Seigneur reis, des seigneurs. o Senhor dos Il senhores. reviendra dans la E gloire. ele voltará na Il glória. reviendra sur cette terre. Voltará Et nesta tout terra. genou fléchira. Todo joelho dobrará. Confessera Toda língua que Jésus est roi. que Jesus é o Senhor. É o Senhor. Bien qu'aujourd'hui le monde ne le voit pas. Apesar de que o mundo hoje não lhe vê, Mais son royaume mas seu rei se trouve caché dans la terre. está escondido em nossos corações. Qu'est-ce qui se fait sur la terre? O que acontece na terra? Matthieu chapitre 4 rapidement. Mateus capítulo 4, rapidamente. Ça doit être verset 6-7. Vérifions ça. Non, verset 8-9. Allons-y.
Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Oui. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et t'adores. Voilà. E novamente transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e glória deles. Disse-lhe, tudo isto te darei se prostrando-me e adorar-me. Ataï azalaki roi, Apesar de ser rei, mais na mokili eza na roi mosuazo. mas no mundo havia outro rei que reinava. Ata Salomon aza roi, Apesar de Salomão ser rei, selon le testament, segundo o mais na testamento, libanda toza na Adonija. mas fora temos Adonias. Suivez-moi s'il vous plaît. Acompanha-me, por favor. Je voudrais revenir pour expliquer les Gostaria de statuts, les voltar commandements, mais j'avance tout d'abord. para poder explicar estatutos, mas Na mokili toza na Adonija. no mundo temos Adonias. Qui est Adonija? Quem é Adonias? Le roi, O rei. autoproclamé. Autoproclamado. Asali association na Joab. Veja sua associação com Joab. Qui est Joab? Quem é Joab? Puissance militaire. É a potência militar. C'est pas le tout. Não acabou. Baba Kisina Abiatar. Mas Abiatar. Qui est Abiatar? Quem é Abiatar? La religion. É a religião. Apocalypse chapitre 17. Apocalipse Verset capítulo 17, premier versículo 1 jusqu'au 5e. até no 5º versículo. Je vis une femme Eu vi uma mulher assise sur assentada une bête écarlate. numa besta. Et cette bête E esta besta avait 10 cornes tinha 10 chifres et 7 têtes. e 7 cabeças. Quand vous cherchez l'explication, vous allez voir que c'est le mariage. Buscando, isso é casamento, esta sua explicação. C'est-à-dire, Isto é, Adonija, Adonias c'est le pouvoir é o de ce poder monde deste mundo qui doit avoir Joab à ses que côtés deve ter Joab et ao seu lado Abiatar comme la religion. e Abiatar como a religião. C'est ça la femme prostituée. Isto é a mulher prostituta. De acordo? Gostaria que nós entramos na profecia. Se quiser, andamos na Je revelação. voudrais seulement dire que Gostaria de dizer apenas que tout à ce monde est sous la domination démoniaque. tudo neste mundo está debaixo da dominação diabólica. Quand je vois les pasteurs soutenir les politiciens de ce monde, Quando eu vejo pastor sustentando presidente deste mundo, por exemplo, Moutaroumi, président de la République, alguém tornando-se Moutaroumi, presidente, premier ministre, e tornando-se primeiro-ministro, pasteur a voyagé. o pastor viajou. Je me pose la question, Eu pergunto a mim où en mesmo, sommes-nous là? onde estamos agora? Quand je vois les Quando eu pasteurs vejo o pastor devenir les députés tornando-se deputado, pour aller changer quoi? para mudar o quê? Transformando o quê? Quand je vois le revenu, Quando vejo o reverendo pastor, por exemplo, à l'Assemblée de ça. eu gosto de rezar na Assembleia dos À Santos. l'Assemblée de Eu ça. gosto de rezar na Pour Assembleia l'Assemblée dos de Santos. ça. Porque a Assembleia dos Santos, Attends, à Jonas. mesmo tu és Jonas, se fugir, vamos te jogar nas águas, nunca vai morrer. E o peixe vai te ajudar. Aqui para além do ensinamento, ninguém. Donc Jean William Ote Abisso. João Willi pode nos explicar. Pode ser tudo que quiser. Se for fora do ensinamento, e o ensinamento vai se encarregar de ti. Pelo qual Moisés que jamais virá. E eu que nunca irei no Chole. Chole não no Maurício. Isso é o reino de Deus. É o reino de Satanás. O reino de Deus. As pessoas devem vencer o pecado e o outro e ter o amor divino. Isso é o reino de Deus. Royaume de Dieu, a philosophie. Eu sou contra os que pregam as coisas e não conseguem viver aquilo. O reino de Deus, pregamos e vivemos também. Vous comprenez bien ce message? Amém, 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 amém. Não é hoje. Hoje foi expulso, voltando. Amanhã, de novo. Papa.
Sim. Zonga na ba. Volta ainda no bar. Banana robongo la motema. Começa ainda a se arrepender. Porque há tipo de pecado que não pode ver no pregador. Papa, o pecado comum, a fornicação, no pregador, ainda não está arrependido. Amém. Ou bien dans l'assemblée de cette fabriquée en Angola, na Congo, ou dans l'assemblée de Saint-Paul. Pour l'assemblée de Saint-Paul, Macamboa n'est pas laté. Porque na assembleia do Santo de Paulo essas coisas nunca aconteceram. Ou seja, é a assembleia do Santo fabricada cá em Angola ou no Congo. Eu não posso ser um irmão da Assembleia dos Santos que começou no Congo. Ou aquele que começou em Angola. Eu. Na Assembleia dos Santos, sim. Naman disse a Eliseu o seguinte: mesmo eu sou estrangeiro, mas aceita que eu tomasse a terra de Israel e para fazer o altar na minha terra. A salvação vem dos judeus. Eu gostaria de orar e pregar na Assembleia dos Santos de Paulo. Atropelamos algumas pessoas. A Assembleia dos Santos não. A igreja que Jesus deixou na terra é a Assembleia dos Santos. E veio antes da igreja católica que Paulo tinha dito na Assembleia dos Santos. A Assembleia que Paulo deixou é a Assembleia dos Santos. E chegou em Angola como o fundador do Assembleia dos Santos. E a Assembleia dos Santos é o ensinamento que veio, não o fundador. Isso é embaçado junto. En réalité, na verdade, escuta-me bem. O reino de Deus não são pensamentos dos homens. Os dias passados eu pregava o arrependimento. Ninguém perguntou ao profeta por quê? Porque Deus não pode pregar, mandar um ensinamento ficar em mente e as pessoas não se arrependem. Ali batemos ao lado. Eu vi. Entrando numa igreja, ouvindo os problemas. Este com isto, esse aqui com outro. Mas será que são salvos? Também entraram no reino de Deus? Não. Não. Isso é uma mentira. Voltamos aqui. Podemos voltar? Escute. Há uma associação, um ajuntamento que acontece. Temos Adonias. Temos Joab. Também Abiatar. Por que Adonias procura a religião e a política a juntar-se? Para poder matar a Salomão. Nós proibimos o pensamento raciocínio. O Natan veio. Diz Batsheba. Viste da forma que Adonias festeja. É para que tu moras e o teu filho Salomão. Isto é, este ajuntamento é para matar Salomão. Amém. Amém. Dali para, antes de matar o verdadeiro Salomão, era preciso Pilatos juntar-se com Caifás, política, juntar-se com a religião para poder sacrificar Salomão. Mais merci Seigneur. Mas obrigado, Senhor. Porque ali Salomão tornou-se rei. O reinado de Salomão não se vê aos olhos humanos, mas está dentro do palácio. Nós pregamos assim. Neste mundo tem o seu reinado, mas nós também
royaume na biso temos o nosso oyo reino nano eza manifesté te pela qual ainda não foi mais eza na manifestado, kati ya mitema na mas está dentro dos nossos corações. est-ce que tout le monde me comprend Será que todo mundo yango compreende? yesu ti azotambola É por isso Jesus ao andar, ozongela makambo ya apocalypse osima mpona moi lokola ntango nakei wana etie bino mwa mobulu me na ozongela voltaremos às coisas do Apocalipse depois, porque aquilo criou uma confusão. c'est-à-dire qu'en réalité Isto é na verdade, ti yesu azotambola Jesus ao andar, bokonzi nde etambolaki o reino que andou. sikoyo lokola israele eyambi bokonzi te Como Israel não recebeu o reino, toluka écriture moko rapidement ça va nous aider procuramos uma escritura que vai nos ajudar. Matthieu chapitre 21 Mateus capítulo 21. ça doit être verset 43 allons-y Pode ser no seu versículo 43. Matthieu chapitre 21 verset 43 lisez cela Mateus capítulo 21, versículo 43. ok c'est ça c'est ça c'est ça C'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. merci Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. mes frères et sœurs Irmãos e irmãs, et ceux qui me suivent partout dans le monde e todos que me acompanham em todos os lugares do mundo, soyons sérieux sejamos sérios. ici c'est pas n'importe quel prophète qui parle c'est le Seigneur Jésus-Christ Aqui não é qualquer profeta assim, que fala, é o Senhor Jesus Cristo falando isso aqui. royaume O reino ekolongwa será tirado ekopesama na bao e será bakobota dado aos que dê o fruto. c'est que s'il y a le royaume de David Isto é, se há o reino de on doit David, voir le fruit de David devemos ver os frutos de David. Amém. ah Léa aza mpenza sœur assemblée de saints Na verdade, Leia é a irmã da Assembleia dos Santos. ntango amonika mwana Ao ver o filho, disse sim, nzambe amoni Deus viu mobali akolinganga que o meu marido vai me ayebi ke amar. alingama te Sabia que nunca foi amada, mwana mas o filho asala meme ke Jacob faz alinga com que o ye Jacob lhe amasse. nzambe alinga biso te Deus nunca nos amou. bokonzi ezaki ya biso te O reino não nos pertencia. me tokoti na ngolu Mas entramos pela graça. Leia akota na place na ye Leia não entrou. ezalaka ya Rachel Pertencia a me Leia Raquel. na butu akota Mas de noite Leia yango entrou. okoki komituna koma na ekulusu Pode se perguntar como na cruz. mo elala po ani E o solo dormiu. elala butu mpo Leia akota te Porque Leia entrasse. Amém. 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 c'est-à-dire que Leia akoti Isto é, Leia entrou. na butu mpo soki mo eza Porque se há sol, baomona plena biso luz, vão nos biso ver. tokoki te Nós não somos mo capazes. elali Mas o sol dormiu. Leia akoti Leia entrou. place na ye te Não era o seu ayebi ke lugar. balinga ngai te Sabia que nunca foi amada. wana kama bato balobaka Eu nzambe admiro as pessoas que dizem: atindeli biso prophète moko Deus américain enviou profeta americano. Americano, norte-americano. Profeta norte-americano. mais bino boza sérieux te Vocês não são sérios, vocês não são sérios. biso bikolo Nós, as nações, banyama okutu batangama te os animais que nunca foram contados. banda ezawu akenda kosala chasse ya banyama ya Desde que Nzambe. Esaú foi caçar, ti aboma wana até que matou, na distance wana com esta distância, po moto na lisumu azalaka mosika na Nzambe porque o homem pecador estava afastado ezana de azalaki Deus. pembeni na Nzambe Mas alguém Nyama ya estava mboka. perto. E o animal Yesu estava aqui doméstico, pembeni. Jesus estava perto. tifale ya ndimama Era preciso ser Pouco sobre aceito onde, mama. para que nós também sejamos nayebi aceitos. te so moto ya groupe de prière azali Não sei se tem alguém de grupo de pase oração. ezawu mpe apambolamaka Porque o Esaú foi abençoado também. bangango te Nunca leste. c'est par la foi E pela fé, Isaac bénit Jacob et Esawu Isaac abençoou Jacob e Esaú. c'est que Amém. biso totangama te Nunca fomos banyama ya contados zamba os animais selvagens, ngolu. mas pela graça. yango mona Isaac akamwaki ye Dali o Isaac admirou Jacob. Jacob. oye ava mopwani Desde bem cedinho, ayebi distance wana porque sabia da distância. Jérusalem Jerusalém, Samarie Samaria, Judée Judéia extrémité e até extremidade. c'est ce que Laban a fait Amém. Este que lá azwi banyama tindi bango 1 2 3 jours até no avant terceiro basalaire dia, faut que na musika para conseguir o salão dele. Mais na ngolu. Mas pela graça, aujourd'hui hoje dia, tu seras mais aujourd'hui
Serás mais hoje. Entrarás mais hoje. C'est ça l'évangile. Isto é o evangelho. La grâce. Da graça. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Nós nunca fomos contados, mas fomos aceitos pela graça de Deus. C'est-à-dire que Isto é nós. O reino veio até nós, mas tem que haver frutos. Testamento de Davi se repose sur le royaume. É a resposta. Et le royaume, c'est la proclamation de l'évangile. E o reino é a proclamação do evangelho. Amo isso. Je crois à ça. Eu acredito Voilà pourquoi nisso. le Seigneur dit. Razão pela qual o Senhor disse. O Senhor diz, o reino de Deus é semelhante a uma semente de cevada. Isto eu estou a fugir o caminho que está à minha espera. Quando cai na terra, é pequenino, mas quando germina, não disse que quando cai torna-se grande, não. Diz que matou. Je vais être grand. É o que o seu maior. Tu. E o reino deve crescer. É como ver umas ervas. E será que é folha de rama ou deixa crescer juntos? Como o irmão disse, fiquei 24 anos, não tornei-me ministro. É problema de 24 anos ou problema do fruto? Em ti não há fruto. Como hoje falava o Dr. Maurício, havia um irmão lá que cuida essa nunca pregou, nunca fez moderação, não sei se hoje o profeta tem um filho aqui, o Yannick. Quem é o Yannick? Prega em Gabão, como tornou-se pregador? Os do Europa, sim. É o pregador. A imposição de mal. Profeta, deixa eu pregar bem. Entrando no YouTube assim, eu sou Yannick. Vem me pregar também. Essa aqui é o fruto. Não tem fruto. Não cresceu. Nunca repetiu nenhuma escritura. Je passe le temps. Passe o tempo. Deixa. Deixa que a semente cresça. Amém. Yoka. Escuta. Jesus disse o reino dos céus. Quando cair na terra, é pequenino. Mas quando se manifesta, que Deus te dê inteligência para compreender. Ao crescer, crescendo, tornou-se maior. E chamando aos passarinhos. O resto reino era ele mesmo. Porque quando entrou no corpo da Maria, simples, mas quando começou a crescer e atirar até os pássaros, até tudo, mas basta de ver a semente. É simples. Essas coisas que você escuta do reino, enquanto está na terra, nunca vai reconhecer o seu valor. Eu te digo nesta tarde, vai reinar com Jesus. E esses seus, você vai viajar. O preço se contar. Já preguei aqui seguindo o documentário. Quando eu pregava 7 selos, alguém foi até na lua. Pagou milhões de dólares. Eu já viajei mais do que. Eu vou fazer 7 anos com Jesus. O que vai fazer isso? O reino. Amém. Que está, hoje está ouvindo. Mas um dia vai l'évangile que vous avez reçu, o evangelho que vocês receberam pode andar a pé, porque ainda está na terra. Este grão ainda está.
Imaginez. Vous croyez aussi comme cela? Oui, c'est ça que Frère Paul dit. Les souffrances de temps présent ne seront jamais être comparées à la gloire à venir. Frère a koufi, sœur a koufi, grâce à ce neveu le royaume est koufi. Quand Christ reviendra, pour que quand Christ reviendra, va ressuscitando. À cause alegre, ok. Non. Quando Jesus virá, mesmo tornando pó, mesmo há coisas bichas, mas como já recebi o reino de Deus, mesmo andar a pé, mesmo com dificuldade, mas no meu coração eu sei, eu verei ao Senhor, eu verei ao Senhor, eu estarei na glória, porque o reino nunca acabará cá na terra. Há muita gente foi descorajada porque não conseguia viagem de Europa. Diga ao Satanás assim: onde que eu irei ultrapassar a Europa que eu não consegui ir? Outra pessoa ficou casado porque não casou. Diga a Satanás: o casamento que eu espero ultrapassa o casamento do mundo. Porque o casamento do mundo é não um casamento perfeito. Pode ser 2, 3, 4 dias. Mesmo ninguém é pastor, mesmo é profeta, mesmo é doutor, nunca falta tribulação. Eu não te mandei fazer tribulações, mas eu falei que não faltam. É por isso, na doutrina do casamento, antes de casar, deve saber dar o nome nos animais. Donc, antes de casar, deve saber dar o nome nos animais. Antes de casar, c'est-à-dire qu'il y a isto é antes de casar. É por isso Deus diz: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Não é bom que o homem esteja só. Deve fazer uma junta. E como, antes de ter, começa a passar. Queria saber como. Antes da mulher vir, a responsabilidade. Aqui nós estamos falando de Jesus. Pois Jesus também, antes de casar, viu Herodes, todos. E depois viu a igreja. Mas não estou ali, estou pregando você, tu também. Quem que ainda não sabe como dar nome aos animais quando casar, vai confundir a sua mulher com o animal. E animal que tem que bater. Se casar um animal, vai sofrer. É por isso Sulamita diz: não faz acordar o amor nos animais antes que o amor. Que Deus abençoe o reino. O reino, c'est l'espérance. É a esperança. Assim eu acredito. Se Deus nos der o reino, deve resolver também os nossos problemas. Será que aceita? Eu quero esquecer-me todos os meus sofrimentos, porque as coisas que fazem com que não entrasse são as nossas condenações. Eu já falei ao doutor que na sexta-feira farei um serviço de libertação. Je vais expliquer l'obstacle du royaume dans nos pensées. Vou explicar o obstáculo do reino no nosso pensamento. Porque muita gente está aqui, mesmo pregando o reino, o reino fica aqui, não chega. Para chegar no coração, deve vencer as fortalezas dos teus pensamentos. Beaucoup de gens vivent dans le désespoir, muita gente vive dans le découragement, no descorazamento. Mesmo orando não acredita. Beaucoup de gens vivent comme ça. Muita gente vive assim. Ce qui importe, gostaria de dizer o que importa não é você, é o homem, a pessoa que te amou antes de todos. Nunca leram na Bíblia o filho
que perdeu tudo. Le roi a fait assemblée de saints. Como era irmão da Assembleia dos Santos. Acompanhe que foi na zona cai pai. Compreendeu? Devo voltar. Tamazoia. Quando voltava? Ya mona papa te? Nunca viu o pai. Amém. Amém. Foi o pai que viu de longe. Na batata de mananga. Com meu pensar de tatear. Zamba monanga. Deus está me vendo. Onde que eu falo não consigo. Il y a des fois perdre de vie de prière. Às vezes perder vida de oração. Não consigo orar. As palavras não saem. C'est là que Dieu voit. Enquanto que Deus vê. C'est là que Dieu commence. E Deus começa a obra. Onde tu pensas Deus não ouviu. Viu de longe. O filho pensava, irei ao pai, vou dizer isto, mas aquilo, pai. E eu comecei e alguém lhe abraçou. E começou a sua forma. Nem acabou de dizer, mate cordeiro. Traga sandálias. Traga a graça está. Quand l'homme se voit qu'il n'y a plus le chemin, le royaume t'amène le chemin ce soir. Quand l'homme voit qu'il n'y a pas la solution, une œuvre est accomplie pour ta vie. Tu crois ce message? Mesmo andar a pé, mas o grão de mostarde vai se manifestar. Mesmo não dá certo hoje, mas o reino de Deus dentro de mim, vous croyez ce message? Levez-vous s'il vous plaît. Levanta, nous voulons prier. Queremos prie selon ce que Dieu t'a parlé. Da forma que Deus te falou. Au nom du Seigneur Jésus. Em nome do Senhor Jesus. Prions le Seigneur. Oremos. Les chantres nous accompagnent. Os músicos vão nos acompanhar. Na língua bondela. Gostaria que tu orasse. Prie. Ora. Prie. Ora. Demande la grâce du Seigneur dans ta vie. Peça a graça do Senhor na sua vida. Prie. Ora. Demande la grâce du Seigneur. Peça a graça do Senhor. Prie. Ora. Au nom du Seigneur Jésus. Em nome do Senhor Jesus. Gostaria que tu orasse. J'invite l'apôtre Moïse. Eu convido o apóstolo Moisés. Irmão, não estou a ouvir te oro. Je veux que tu pries, je ne t'écoute pas. Gostaria que tu orasse, não estou a ouvir. Ele só saber o que eu por ta vida. Diga a Deus uma coisa acerca da sua vida.
Seigneur, il agit dans ma vie.